Dando seguimento, pessoal, o FFX é um grupo de curadores, né, para eventos, e a gente se orgulha muito de fazer um trabalho muito dedicado de quem vive ou quem está no varejo, de varejista para varejista. Então, é sempre muito interessante. A gente tenta trazer os principais insights para realmente contribuir com o varejo brasileiro, o que a gente pode fazer, como se adaptar. Não está fácil para o varejo, né? Inclusive, uma das melhores palestras todo ano da NRF é a palestra do Lee Peterson. E na palestra do Lee Peterson, ele falou muito isso, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Então, vamos direto ao assunto aqui. Estava ainda tentando ver aqui se o Guga ou a Mari conseguiam entrar. Mas o dia começou hoje com o Mike George, que é o CEO da Curate Retail, e ele hoje é o presidente da NRF. E ele começou dando alguns números bem interessantes do varejo americano. Então, ele começou falando do papel do varejo, com a importância dele no PIB americano. Ele é responsável aí por 1 em cada 4 empregos. São 52 milhões de empregos americanos que o varejo gera. E também chegou com um dado que a venda do varejo em 2020, que impressionou todo mundo, cresceu 7%. E isso a gente vai ver mais adiante, né? Tem várias palestras que falaram, olha, o que mudou é o como as pessoas compraram. As pessoas continuaram comprando, muita coisa pivotou e mudou para o online. O e-commerce, ele meio que salvou o varejo nesse primeiro momento, porque a gente precisava, de alguma maneira, né? Foi a primeira crise que a gente viveu que o problema não foi nem de oferta e demanda, foi um problema de acesso. Então, as marcas que já estavam com os trilhos mais adiantados no seu e-commerce, na sua transformação digital, pôde colher melhores resultados. E a gente vai ver muito sobre isso nos próximos dias aqui, um pouco do que as marcas estão fazendo lá fora para transformar e como é que elas estão fazendo para reimaginar e se adaptar a esse consumidor que tanto muda, né? Então, o que chamou muita atenção foi isso, o varejo crescendo 7% em 2020 e a previsão de crescimento de 10% a 13% esse ano é a previsão que a NRF está fazendo para o varejo. Então, também impressiona muito o quanto vai crescer. Isso tem muito porque o varejo pegou muito o faturamento de leisure, né? Leisure, que é entretenimento, viagem. Então, 35% do valor que as pessoas não gastaram com restaurante, com viagem ou com alguma coisa para indulgência, porque elas estavam em casa, elas gastaram no varejo de alguma forma. Claro que tem segmento que sentiu mais do que outros, mas é importante a gente saber que, principalmente lá nos Estados Unidos, o varejo continuou crescendo. O Google, enquanto tu tá pedindo aqui para entrar, eu tô sempre aceitando, tá? Vai que dá certo. E aí, a grande verdade é que a partir do momento que os consumidores se sentirem seguros, eles vão para a loja comprar, né? Então, vai voltar a ser comprado na loja. E a previsão da NRF é que 80% de toda a venda do varejo americano continue sendo feita na loja física. Então, óbvio que houve uma aceleração. Se a gente pensar que nos Estados Unidos, no ano passado, 2019, vamos dizer, antes da pandemia, era 9% o e-commerce. A gente está falando agora que o e-commerce está batendo 20% do total. Hoje está mais, né? Mas quando as lojas reabrirem, a expectativa é que a gente termine o ano aí com 20% de participação de e-commerce. Isso mostra uma aceleração muito grande com relação ao e-commerce. E o dia começou, pessoal, com uma palestra do CEO do Walmart, o John Furner. Ele é o CEO da operação americana do Walmart. Foi moderada pelo Michael Shea, que é o CEO, o presidente e CEO da NRF, né? São dois, né? Ele tem o cara da Curate Retail, que ele também é o representante do varejo, né? Do board da NRF, mas o Matthew é o cara executivo que toca e está todo ano aí na frente da NRF. E aí, basicamente, o que impressionou muito sobre o Walmart, primeiro, é o papel dele na vacinação nos Estados Unidos. Ele é o varejista que mais vacinou gente e com papel ativamente usando suas lojas para promover a vacinação. O quanto isso aproximou o pessoal, realmente é impressionante. Eles foram um dos primeiros a reagirem e a conseguir fazer com que o pessoal, os seus vendedores utilizassem máscaras, mesmo quando os Estados Unidos falava que não precisava usar máscara ainda nas guidelines da CDC. Ele focou muito em proteger as operações, porque as pessoas
segundo ele, dependem do Walmart para ter acesso aos seus insumos básicos de sobrevivência. Então, realmente, ele até fez analogia que os funcionários de frontline, né, do pessoal da loja, eles realmente foram guerreiros e colocando a sua vida em risco logo no começo, quando estava tudo muito incerto. E eles, inclusive, foram adicionados como trabalhadores e colaboradores essenciais, de serviço essencial, dentro dos Estados Unidos. E eles foram muito rápido em instalar mais de 80 mil plexiglass lá para fazer distanciamento social, em sinalizar a loja. Isso tudo de velocidade impressionou muito o mercado. E ele fala do investimento contínuo que ele faz na força de venda dele, que investiu muito em wages, né, em aumentar o salário da turma, para que o pessoal se sinta investido também. Ele falou muito sobre uma lógica que o que ele tem feito é a lógica do escutar, né, a lógica do listen first. Qualquer coisa que a gente for fazer agora no varejo, a gente precisa fazer uma escutativa muito forte. A gente precisa escutar o nosso cliente, conversar com ele, entender os nossos colaboradores, para que a gente possa, daí, construir uma transformação do nosso negócio e o que a gente quer fazer com ele. Então, é impressionante o que o e-commerce tem crescido do Walmart, né? Eles reportaram um crescimento esse ano de 37%, em cima de 70% do ano passado. Falaram que evoluíram em termos de e-commerce cerca de 4 anos, vocês viram isso, eu acho que todo mundo falando dessa grande aceleração que o Covid foi. E é muito interessante ele falando, né, sobre... ele foi questionado de quais eram as principais transformações que iam continuar no varejo. E aí ele falou assim, olha, é muito cedo para falar. É muito cedo para falar quais são as principais transformações que ficam de tudo isso, mas a gente sabe que substancialmente o mercado mudou, mas que a grande verdade, e ele fala assim, é que a grande coisa que eu aprendi sobre os clientes é que eles vão continuar mudando, seguindo as suas experiências que eles têm ou como consumidores com outras empresas, e as expectativas deles vão continuar crescendo. Então, o nosso trabalho é tentar atender essas expectativas e evoluir o nosso negócio. E aí ele até fez a analogia, né? Ele dizendo, olha, eu estava conversando com um amigo que me fez essa analogia que eu gostei, dizendo que num acampamento, se aparecer um urso dentro do acampamento, a gente não precisa correr mais que o urso. Eu preciso correr mais do que os outros campers, né? As outras pessoas que estão no acampamento. E aí ele falou assim, cara, o Walmart ele vai ser isso. Ele vai ser o que vai mais identificar mais rápido as mudanças, ele vai ser flexível e ele vai correr mais do que a concorrência. Porque o cliente ele sempre vai estar drivando e solicitando e se adaptando e querendo que o mercado mude. E a gente viveu essa mudança agora realmente muito, muito intensa pelo Walmart. E ele falou muito do novo papel da loja, né, do papel da loja ativamente funcionando como um delivery center. Isso chamou muita atenção e do resultado que eles estão conseguindo ter. E ele teve algumas frases bem interessantes que ele trouxe na palestra. A primeira coisa é que ele fala assim, olha, nunca deixe a nostalgia ser inimigo da sua visão. E o Walmart ele tem tudo para ter uma nostalgia muito grande pelo resultado que ele gera. É a maior empresa de faturamento do mundo. Por muito tempo foi uma empresa que foi declarada muito lenta, né? Girar um transatlântico é muito difícil. E o Walmart ele começou a se acelerar de uma forma impressionante, de se digitalizar, de comprar empresas nativas digitais para poder aprender com isso. E realmente eles têm feito um papel muito interessante. E ele acredita muito dizendo assim, olha, antigamente a gente falava de experiência do consumidor dentro da loja. E a gente acredita agora que a experiência do consumidor vai ser a experiência do consumidor dentro da loja enquanto ele pede para a gente entregar o item na casa dele. A experiência do consumidor no site enquanto ele pede para pegar o item dentro da loja. Então, eles evoluíram muito nessa análise do blended retail, que é esse varejo junto. E ele fala muito disso, olha, é preciso respeitar o passado, gerenciar o presente, para que a gente possa construir o futuro. E ele disse, é muito claro para a gente aqui dentro do Walmart que a lealdade do cliente, na verdade, é a ausência de uma opção melhor para ele consumir. Então, se eu não tiver na vanguarda das transformações do que está acontecendo, conversando e escutando o meu cliente, para poder adaptar e ser flexível para entregar o que ele precisa, eu vou ter um grande problema na mão. Então, essa parte de flexibilidade realmente
impressionou muito, e ele dizendo que a gente precisa se movimentar mais rápido do que o mercado. Então, essas foram as principais takeaways, tá, da palestra do Walmart, e a gente entra logo depois na palestra do Lee Peterson, que sempre faz a melhor palestra da NRF para mim todo ano. Ele não falou em janeiro, mas ele falou agora para a gente na NRF, logo no primeiro dia. Então foi super bacana poder ter os insights da WD Partners, né, que é a empresa que ele trabalha. E basicamente o que o Lee trouxe para a gente foram dados super recentes que eles fizeram com 2.500, uma pesquisa que eles fizeram com 2.500 americanos, onde espelha exatamente a curva de Bell da população americana. Então, mesma parte de homens e mulheres, de gênero, de etnia. Então, eles montaram algo que eles acreditam que representa a população americana. E ele trouxe para a gente uma apresentação que ele chamou o que acontece depois do grande acelerador, after the great accelerator, que seria o Covid. E aí ele começa com a frase, né, do Mike Tyson, dizendo assim, ó, todo mundo tem um plano, até levar o primeiro soco. O primeiro soco na cara. E ele falou, cara, o varejo levou um soco na cara. O varejo levou um soco gigante na cara agora e ele precisa se adaptar. E aí ele começou a trazer coisas que ele sabe que são verdades e novos dados do que ele acredita que vai fazer para seguir em frente. Então, os dados que ele sabe que são verdades, e ele falou, a parte boa do Covid para a aceleração dos negócios, de verdade, foi que ele foi um grande acelerador do delivery, ele foi um grande acelerador do BOPS, que é o Buy Online Pickup in Store, ele foi um grande acelerador para as grandes empresas, né, que ele chamou de behemoths, que são as empresas que são muito grandes e elas estavam mais bem preparadas, porque as empresas já falavam de BOPs, Buy Online Pickup Store, há mais de 4 anos. Então, quando surgiu a pandemia e elas precisaram intensificar essa jornada de curbside pickup, que é a retirada fora da loja, no parking lot, ou no estacionamento, ou o pickup in store, elas já estavam preparadas para essa agenda. Então, teve realmente essa grande aceleração. Existiu essa aceleração de 4 a 5 anos dentro do e-commerce. E o BOPS, né, que é o Buy Online Pickup Store, saiu de nice to have para have to have. Ou seja, ele saiu de ser bom de ter para você tem que ter. Então, lá nos Estados Unidos, 89% dos varejistas entraram na pandemia nesse business de compre online e retire na loja. E online não precisa ser no e-commerce, tá? Pode ser no WhatsApp, pode ser de qualquer jeito que a empresa deu para conseguir atender o cliente da melhor maneira possível. E a parte negativa do acelerador que já vinha acontecendo do Covid é que ele acelerou ainda mais a queda em fluxo. A gente vinha com fluxo caindo, pessoal, nas lojas físicas, ano após ano, cerca de 10% lá nos Estados Unidos. Essa aceleração aconteceu ainda mais. Não quer dizer, as lojas físicas, mesmo com a queda de fluxo, elas não caíam venda, elas continuavam crescendo muito perto do PIB americano. E agora vai ter uma aceleração ainda maior e uma redução ainda maior, quando tudo voltar ao normal, do fluxo das lojas, onde o varejista vai ter que reconquistar e fazer com que o cliente volte à loja. A gente vai ter que ter um trabalho de refidelização muito grande. A boa notícia é que somos seres humanos e gostamos de gente, gostamos de contato. A gente só precisa entender que o varejo que é transacional, que é simplesmente fazer a venda e entregar, o online sempre vai ganhar. E o varejo experiência, o online tentou evoluir bastante nessa pandemia, mas a loja física sempre vai ser a melhor maneira para fazer isso. Então, teve essa aceleração da queda de fluxo, teve essa aceleração negativa para os restaurantes. Muito restaurante fechou nos Estados Unidos, que não conseguiu sobreviver e se adaptar rápido nessa lógica do delivery. E teve um problema grave em logística que a gente enfrentou. A própria Amazon, pela primeira vez, ela partiu dizendo que ela deu ordem para o time de marketing dela para vender menos, de parar de incentivar a venda, parar de incentivar combo, porque o material que ela tinha, os CD dela, sobrecarregaram na pandemia. E a parte muito feia é que, infelizmente, 38 grandes varejistas fecharam as portas lá nos Estados Unidos em 2020. Então, realmente foi um ano muito difícil para muita gente. A gente acredita aqui como FFX que, para quem conseguir sobreviver e se adaptar,
tem algo muito bom a colher, mas realmente foi um ano difícil. Mas mesmo assim, o varejo cresceu. Cresceu naquela medida de 7 e poucos por cento que eu informei para vocês que a NRF divulgou, mas não mudou o método como o varejo vendeu. Não foi na loja física, foi majoritariamente online. E agora, para quem está chegando, a perspectiva é que continue 20% online e 80% na loja física. Então, basicamente, pessoal, ele também fala assim, olha, os americanos continuaram comprando, mas o que mudou foi o como. E aí os varejistas vão ter que se adaptar para sempre. É algo que a gente precisa entender, dessa necessidade de adaptação, porque se o pessoal acha, se o varejo acha que vai voltar ao que era normal, isso não vai acontecer. E aí ele trouxe o dado das pesquisas dele para suportar tudo isso que ele trouxe, onde ele entrevistou os 2.500 clientes que eu falei, espelhando a população americana. E ele perguntou quem tinha usado Buy Online Pickup in Store nos últimos 3 meses. E 84% das pessoas tinham usado Buy Online Pickup in Store. E aí, quando ele pergunta, ele deu 12 opções para o cliente escolher. E quando ele pergunta, e ele analisa só as top 2 opções na lista de cada cliente, 86% falaram que Buy Online Pickup in Store é importante. Ou seja, quem não tem, compre e retire na loja, tem que tratar de entender como fazer. O cliente quer fazer isso e a gente tem que incentivar isso, porque logística é um grande problema do e-commerce. O custo logístico é um grande problema do e-commerce. E a gente tem aqui no Brasil empresas como a Centauro, com 38% das entregas sendo retiradas em loja. A gente tem vários players destacando o quanto eles conseguem ser relevantes no Buy Online Pickup in Store. E aí, quando ele também trouxe aqui outras informações, ele falando da parte importante, né, de delivery, que o 98% das pessoas falaram que delivery na sua casa seria importante, estava no top 2 caixas, então isso sendo mais importante para os grandes varejistas, que eles chamam de Big Box Retail, que são as lojas âncoras, depois para grocery, por incrível que pareça, grocery é a última cadeia do varejo nessa parte de mercado a se digitalizar e foi obrigado a se digitalizar rapidamente na pandemia. E aí depois de grocery vem restaurante, loja de apartamento e última tem conveniência e drogarias nessa necessidade de se digitalizar. E aí ele fez uma pergunta, né, o quanto era importante o BOPS. Em 2019, 25% das pessoas falaram que isso era a coisa mais importante. E que eles comprariam com Buy Online Pickup in Store, e agora em 2021 a gente está chegando a 54% de BOPs. Então isso impressiona muito. E ele traz aqui o jeito que ele acha que o varejo tem que seguir daqui para frente. E ele fala que o varejista vai ter que trabalhar a sua estratégia de portfólio. Ele vai entender que vai ter hora que ele vai ter uma loja que é uma mega loja, uma loja de experiência, vai ter hora que ele vai ter uma dark store, que seria mais um mini centro de distribuição, e tem uma hora que ele vai ter uma loja menor, onde ele vai usar aquilo como ponto de contato com o cliente. Então ele acredita muito nessa diversidade de portfólio e não mais numa loja padrão que a empresa teria que se desenvolver. E aí ele começou a passar por vários formatos que a gente chama de varejo híbrido, que são lojas que também são lojas, mas também são centro de distribuição. Também são lojas, mas também são a central de pick-up em um drive-thru. Então ele testou vários cenários onde foram super bem aceitos, e principalmente essa lógica de dark store, do mini centro de distribuição, sendo super aceita. Então, realmente, a palestra do Lee ele é bem interessante. Sobre essa parte do Micro Fulfillment Centers, né, MFCs que eles chamam, ele fala da importância que ele faz. Então, basicamente, você vai para um lugar, ao invés de 3.000 metros quadrados, que tem um CD grande, você vai para um lugar aqui de 1.000 metros quadrados, você gasta menos para construir um mini CD, gasta mais ou menos 3 milhões de dólares versus 50 milhões de dólares um grande CD. Você leva menos tempo para colocar em operação. E aí ele falou também no quanto melhor o ROI e deu o exemplo da Target. A Target, pessoal, ela divulgou agora na earnings release dela que 95% de tudo que ela vendeu foi entregue pela loja. Ou seja, a loja funcionando como esse microcentro de distribuição. Então isso é super interessante, o quanto a loja é capaz de participar para reduzir o custo de frete. E aí o custo de frete da última milha na Target reduziu de 45% a 90%.
dependendo da localidade que o cliente esteja. Então, realmente, isso também é bem importante, mostrando o quanto as lojas vão participar, tanto para ser centro de picape, quanto para reduzir o custo do frete logístico. Então, isso aí é super importante. E aí, a outra coisa que ele traz é dizendo que a gente precisa reorganizar nossas empresas pelo consumidor. E aí ele fala que, às vezes, os executivos eles não têm a melhor ideia. E ele pergunta assim, olha, perguntou, né, nessa pesquisa, quais pessoas pretendem continuar comprando majoritariamente online. Os executivos americanos disseram que 35% da população americana majoritariamente decidiria consumir online. Quando eles checaram isso com o cliente, aí eles chegaram em 59%. Então, mostra um pouco a distância enquanto os executivos como visão e o cliente está querendo. Perguntaram também o quantos deles queriam continuar comprando em loja como o principal método. 59% dos executivos disseram que seria 59%, enquanto os clientes falaram que seria 40%. Então, a gente já tem também essa discrepância em termos de visão. E aí tem uma frase super legal do CEO da First Insights, que ele fala que o consumidor mudou para sempre. Mas, de verdade, a indústria não entendeu ainda o quanto ele mudou. E nessa parte de se reorganizar para o cliente, ele fala que ao invés de a gente se organizar em segmentos, dizer eu tenho que ter uma liderança de e-commerce, uma liderança, um CTO de tecnologia, um diretor de operações, um diretor de marketing, um diretor de recursos humanos, e assim vai. Ele fala que, olha, essas áreas elas precisam virar horizontais e, de verdade, a gente deveria se organizar, e a gente vai colocar aqui para depois no Instagram da FFX para vocês, mas por função que a gente oferta para o cliente. Por exemplo, deveria ter um líder do Buy Online Pickup Store e ele vai olhar tudo disso, desde IT, de HR, do RH, de operações, marketing, etc. Devia ter um diretor de showrooming, devia ter um diretor de self-checkout, um diretor de ship to home. Então, basicamente, se organizar a empresa seguindo a metodologia das entregas que a gente faz pelo cliente, e essa pessoa vai olhar o desdobramento em todas as outras áreas que acontecem dentro da empresa. Esse é o novo jeito que ele vê as empresas se organizando, e muitas empresas já começaram a mudar como elas estão se organizando. Então, basicamente, resumindo tudo aqui, ele falou muito dessas lojas que ele chama Big Box Stores, que seriam as lojas âncoras que estavam mais bem preparadas para a digitalização, e colocando ela como sendo referência. Ele disse, eu nunca acreditei que eu ia dizer que essas lojas virariam referência para alguma coisa, mas hoje elas são referências para a digitalização, para o que elas fizeram de curbside, de pick-up, etc. E falando da necessidade de você criar sua estratégia de portfólio, de você ter os micro CDs ou micro fulfillment centers, de você ter lojas focadas na experiência e lojas menores, que essa gestão de portfólio vai ser uma grande coisa para o varejo, e de você se reorganizar, como eu estava falando agora, para atender o cliente. Então, isso daí foi super interessante. E aí, evoluiu, eu assisti uma palestra super interessante também sobre um grande problema, que é o problema da troca, que acaba se tornando uma grande oportunidade para o varejo, mas um grande desafio ao varejo se digitalizar. Então, a gente tem hoje, em média, no varejo físico, lá nos Estados Unidos, de 5% a 10%, quando você compra no varejo físico, você troca. Quando você compra no online, esse número varia de negócio para negócio, mas ele sai de 15% a 35%. E uma das indústrias que mais troca é a de moda, por exemplo, que chega a 35% do que é comprado é devolvido. E lá nos Estados Unidos, com a ascensão do mundo online, teve ascensão também a fraude e a necessidade de prevenção de fraude. Muita gente com dificuldade porque a galera fala que não recebeu o produto. Ele fala, você me enviou e eu não recebi o produto. Existe, inclusive, uma função na Dark Web que é uma nova característica chamada refounders, que são os reembolsadores. São as pessoas que eles tentam conseguir o dinheiro de volta das coisas que o cliente comprou e eles cobram uma comissão de 10% a 20% sobre isso. O que é um absurdo. Mas, basicamente, são pessoas que entendem claramente como funciona as políticas de troca e devolução de cada marca, e eles usam isso para burlar e infringir e conseguir se aproveitar da boa vontade do varejista, porque também é um grande problema, tá? Porque
ao mesmo tempo que o consumidor ele fala para 90% das pessoas troca fácil e sem custo é uma das coisas mais importantes na hora da compra, o varejista também encontra 114% a mais de fraude aumentando, dizendo que não se recebeu. Então, existe uma ascensão de sistemas e de um esforço muito grande para as pessoas aprenderem a gerenciar a troca, tanto como uma oportunidade para gerar mais venda, incentivando o cliente a ir até a loja para fazer a devolução, que hoje 35% das trocas dentro dos Estados Unidos no varejo são devolvidas dentro da loja, o que leva fluxo para dentro da loja, o que é uma coisa boa. E o que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos é solicitando de verdade para a pessoa fazer uma declaração juramentada que não recebeu. Ou, às vezes, quando é um valor muito alto, abrir um boletim de ocorrência, dizendo que não recebeu, para anexar o boletim no pedido para poder fazer o reembolso. Porque esse foi o jeito que eles encontraram de tentar inibir. Porque você fazer isso também é um crime com a polícia se você estiver mentindo. Então, essa parte foi interessante do que eles trouxeram sobre troca dentro da NRF. E outra coisa super interessante, pessoal, que a SAP, né, a SAP trouxe, ela fez uma palestra de como se preparar para o cliente na volta do holiday, né, nessa nova Natal e etc. E foi uma palestra super interessante, onde eles falaram que a gente vai encontrar um consumidor realmente muito mudado. Deixa eu ver mais solicitações aqui. Não, é só o Wilson. Mas vai encontrar um consumidor muito mudado. Segundo a McKinsey, de cada 5 consumidores mudaram a marca de preferência que eles consumiam. 7 de cada 10 tentaram novos canais, como online, por exemplo, ou curbside ou BOPS. Então, vão encontrar um consumidor bem diferente e a ascensão dessa blended store experience. Então, eles levantaram que acreditam que os varejistas vão ser muito criativos para tentar reconquistar o cliente na varejo físico. Então, para reconquistar, para entender como é que o cliente ele pode fazer para poder atender ainda melhor, desculpa, como o varejista pode fazer para atender ainda melhor esse cliente dentro do varejo físico e como é que eu pego o cara que está há muito tempo sem ir na loja física ou muito tempo sem ter uma experiência diferente na loja física e eu reencanto ele, eu reconvenço ele a comprar na loja física. Então, vai ser um holiday super interessante, né, dos varejistas tentando reconquistar os clientes. Então, basicamente, hoje a gente tem esse dado do Gartner falando do novo papel da loja física, que 50% das peças, a gente viu a Target chegando em 95%, mas 50% das peças vendidas pelos varejistas online, elas são entregues hoje pela alguma loja física ou algum microcentro de distribuição. Então, isso mostra a importância também do papel da loja física e de 30% a 50% dos produtos são devolvidos dentro de loja. Mais uma vez, o ponto de contato com o cliente também sendo super importante, aí entra também um pouquinho nesse novo papel da loja física. E aí ela deu o exemplo da Zara. A Zara, se você navegar lá nos Estados Unidos, ela, quando não tem, você coloca no carrinho as peças, mesmo que ela não tenha para picape, ela pergunta se você não deseja que esses itens sejam enviados para a loja. Ela incentiva, ela até dá um pequeno desconto para você dizer, se você esperar e escolher a modalidade ship to store, eu lhe dou mais barato, porque você vai ter uma chance de ver o produto, tocar, se quiser trocar, troca lá mesmo, e também você pode comprar mais alguma coisa. Então, existe muito a vontade do varejista entender como pode levar e como quer levar o varejo, o cliente para a loja física, usando das suas potenciais do mundo online. E aí ele falou muito do exemplo de uma marca que é um digital native da Untuckit. A Untuckit é uma marca super interessante que ela vende camisa para quem gosta de usar camisa social desensacada. Ela só tem esse tipo de produto. E o que ela fez, ela colocou todos os vendedores da loja física para ativamente abordar quem está navegando no site e sendo atendido por um vendedor. Então sobe lá um chat, um pop-up, falando, opa, eu sou o Thiago, eu sou o vendedor da Untuckit, estou aqui para te ajudar. Isso aumentou a conversão do site em 60% e também fez esse blended commerce, de fazer o vendedor da loja física entender que ele é o vendedor da marca. Não importa o canal que ele atende o cliente, ele pode atender ou digitalmente, ou na loja física, ou nos dois, esse cliente. Então tem uma grande mudança aí. E também nessa palestra trouxe a grande importância, mais uma vez, de se gerenciar as trocas.
mais uma vez, foram 700 bilhões de dólares retornados e pedidos de refund lá nos Estados Unidos. E esse número, esse ano, vai crescer mais 100 bilhões. Então, cada vez mais que o varejo online evolui, mais cresce esse número e mais aumenta o número que a gente vai precisar gerenciar. E outro dado super interessante que ele trouxe é que apenas hoje 50% dos produtos que são devolvidos são vendidos novamente. Então, isso aí a gente tem uma grande oportunidade para a gente entender como a gente se adaptar e o que a gente pode fazer. E aí, teve uma empresa, continuando sobre esse assunto, que trouxe o nome da empresa, para eu passar aqui para vocês, a New Mine, New Mine, M-I-N-E, e ela trouxe basicamente os dados que, se o varejista gerenciar bem a troca, ele pode chegar a reduzir 73% do percentual de troca que ele tem. E aí ele fala que o que é controlável para ele, né, para o varejista? A qualidade do produto não era tão boa quanto esperado, a cor do produto não bate com o que o cliente pediu, tem um problema com o fit do produto, porque você não conseguiu explicar bem o suficiente online, você mandou o item errado para o cliente, o produto chega quebrado, o produto chega mais tarde do que o cliente pediu. Tudo isso é controlável. Agora, tem coisas que são incontroláveis, como o cliente comprou para aprovar. Ele vai continuar comprando para aprovar. E ele vai devolver se ele não gostar. O cliente não precisa mais do produto que ele comprou. Isso vai continuar acontecendo. Mas tem coisas que são controláveis que o varejista pode focar se ele colocar esforço para reduzir bastante isso. Então, pessoal, os principais takeaways desse primeiro dia, de verdade, tentando resumir para vocês, para a gente se ater aqui um pouquinho no horário, e eu vi que o Guga já está tentando colocar aí o nosso primeiro dia aí de takeaway para vocês. Eu vou tentar resumir aqui para vocês, que basicamente foram o seguinte: a primeira coisa, a gente falou do rápido para perceber e rápido para agir. Seguindo muito no que o senhor Domart falou, dizendo, olha, a gente precisa ser muito bom em ter escuta ativa, a gente precisa ser muito bom em perceber as mudanças de comportamento de consumo, e a gente precisa ser muito bom para agir. A gente falou isso na NRF de janeiro, eu acho a analogia muito legal. Em 2019, a gente teve o CEO da Starbucks mostrando um programa de inovação que eles conseguiam sair da ideia para a execução em 90 dias. E todo mundo, quando isso surgiu, falou, nossa, 90 dias o cara sai da ideia para a execução, isso é incrível. Só que hoje, depois da pandemia, 90 dias parece tanto tempo, né? Dá para a gente fazer tanta coisa, dá para a gente conquistar tanta coisa, que hoje a gente fala que o varejista precisa ser muito bom em perceber a mudança e muito bom para agir. Esse é o nosso primeiro takeaway e a gente vai colocar para vocês. O segundo takeaway é o takeaway do varejo híbrido. A gente já vem falando do blended commerce e dessa junção do mundo físico e do mundo digital há muito tempo. O que a pandemia fez, basicamente, foi, como o Lee falou, o Lee Peterson, esse grande acelerador. E hoje é sem volta. O varejo é híbrido. A loja física continua sendo um papel super importante na jornada da venda. Mas a gente precisa entender que a gente precisa ser flexível para atender o cliente como ele gostaria de ser atendido. Se ele quer receber na casa dele, eu preciso estar pronto para entregar. Se ele quer pedir um produto que eu não tenho dentro da loja, eu preciso estar pronto para conseguir fazer isso. Eu preciso estar pronto para usar a minha equipe de venda para ajudar no atendimento e humanizar esse atendimento online. Então, esse varejo híbrido, ele se torna super importante e foi muito falado hoje dentro da NRF. A outra coisa que foi falada foi esse Listen First, que eu já emendei com o takeaway do rápido para agir, para perceber, mas ele fundamentalmente, a gente separou ele porque ele é um pouco diferente. A gente queria atrair mais atenção que, com a quantidade de dados que a gente tem hoje, com a quantidade de facilidade de contato com o cliente que a gente tem hoje, a gente precisa se comunicar com o cliente, a gente precisa colocar o cliente de verdade no centro, as pessoas do centro, né? Na verdade, não só o cliente, os funcionários, os seus clientes, os stakeholders da empresa, e construir uma empresa para eles. Isso é uma mudança muito grande de posicionamento e cada vez mais a gente vai ver a NRF falando disso. A gente não tem nossa especialista hoje que seguiu a trilha de diversidade e inclusão, de D&I. A Mari, amanhã ela vai trazer tudo isso para vocês aqui, do que a gente viu de diversidade e inclusão, mas trazendo um sneak peek do que ela vai falar amanhã um pouquinho. A gente está vendo cada vez mais diversidade e inclusão emergindo como um diferencial competitivo.
diversidade e inclusão não é importante só pelo propósito, que as empresas deveriam ser mais diversas e mais inclusas no seu ecossistema. Mas as pessoas aprenderam que as empresas que são diversas, elas têm performance melhor. E a performance melhor, ela vem por um motivo muito simples. Porque quando você tem um tipo só de pessoa no seu time, na sua equipe, você está atendendo uma parte muito pequena da população. A população é muito diversa e a gente precisa aprender a se adaptar a essas pessoas. E quando a gente não tem pessoas que consigam abranger a nossa pirâmide populacional ou a nossa diversidade que a gente tem no nosso time, pode ter certeza que a gente está deixando passar várias coisas desapercebidas. Então, a necessidade, o que a gente aprendeu é que, de verdade, diversidade e inclusão é uma das principais agendas, como a Mari está falando nos comentários, para estar inseridas no negócio e um dos principais diferenciais competitivos que a gente tem hoje em dia. Então, a Mari vai trazer tudo o que teve ontem, hoje e amanhã. Ela vai resumir para vocês o que a gente teve de ENAI. Mas uma frase que eu achei super legal, que teve numa palestra sobre diversidade e inclusão, foi que ele falou assim, olha, a gente vem falando de diversidade e inclusão há mais de 5 anos. Do mesmo jeito que a gente vinha falando de Omnichannel, de Blended Commerce, de BOPs, Buy Online Pickup Store, há mais de 5 anos. E as empresas que estavam mais avançadas nessa trilha digital, na pandemia, elas colheram muitos frutos. A mesma coisa vai acontecer com diversidade e inclusão. A gente já está falando de diversidade e inclusão há muito tempo. Pouca gente tem feito muita coisa ou alguma coisa sobre isso, fazendo coisas muito marginais. E aí, a grande mudança é que o que o pessoal da NRF está trazendo é que as empresas que estão trabalhando e que conseguirem trabalhar isso melhor, vai chegar um momento, do mesmo jeito que aconteceu para quem estava mais avançado na transformação digital, eles vão colher muito mais resultados do que os outros. Não só por serem mais assertivos na estratégia, mas também porque as pessoas estão cada vez mais comprando pelo propósito. Eu quero comprar entendendo profundamente a empresa. O que ela vende, como ela atende. E quanto mais jovem e quanto mais nova a geração, essa geração Z que está chegando aí, mais ela é engajada e mais ela é preocupada com o propósito, com quem a empresa é, o que ela defende, como é que ela se estrutura. Ela quer saber disso. Então, isso vai fazer uma grande diferença. O quinto ponto que a gente trouxe hoje, e eu já abordei, é o Micro Fulfillment Center. É essa ideia que a gente tem que espalhar na cidade vários pontos de entrega para poder reduzir o custo da última milha da entrega, não só na cidade ou em várias cidades, mas também ter pontos de contato para passar segurança para o cliente. Como a gente falou, 30%, 50% dos pedidos são retornados dentro de loja. 38% dos produtos são retirados em loja via Buy Online Pickup Store ou via Curbside. Então, se a gente tem, pessoal, 40% das pessoas querendo retirar em loja ou devolver em loja, loja física precisa participar desse processo. O pessoal precisa estar treinado para isso, porque para o varejista é a melhor coisa do mundo. Frete é o principal ofensor do sucesso e da rentabilidade do varejo digital hoje. Então, a gente tem um custo logístico muito alto. O custo logístico para entregar e para fazer a reversa. Então, a gente tem visto aqui no Brasil uma evolução de alguns players bem impressionante, saindo de 8 dias para entregar, entregando no mesmo dia ou até 2 dias. Então, a gente, como varejista, vai precisar se puxar para entrar nessa agenda. E o último ponto que eu acho que eu falei aqui bem hoje é o risco e oportunidade das trocas na venda online. Então, a gente tem muita oportunidade porque o cliente compra da onde ele se sente seguro que se ele não gostar, ele pode trocar de maneira rápida e fácil e conveniente. As marcas retirando, inclusive, na casa do cliente, mas, ao mesmo tempo, o varejista tem que saber que, infelizmente, muita gente tem se aproveitado da política de troca e de reembolso das empresas e que, normalmente, não tem ninguém olhando isso. Que, normalmente, só envolve o setor de fraude depois que o chargeback acontece. Então, a gente precisa entender como englobar tudo isso dentro do varejo. Então, esses foram os 6 takeaways que eu peço aí para o Google e para a Mari que estão assistindo colocarem novamente. A gente vai colocar aqui no nosso Instagram, que a gente tirou do dia hoje da NRF Converge. Eu prometo que amanhã a gente vai estar com o time completo aqui. Vocês não vão ter que me escutar divagando sozinho aqui sobre o que aconteceu de legal no dia. E o bom de ter um grupo fazendo, que o Google e a Mari assistiram outras palestras que eu não assisti. São mais de 170 palestras durante esses 5 dias. Então, a gente se divide realmente para conseguir fazer um englobamento
do quanto mais a gente puder para vocês, para a gente trazer e realmente ajudar na transformação do varejo brasileiro, que é muito o que a gente quer, de dar conteúdo e ferramentas para que vocês naveguem esse mundo tão difícil. E como diria lá o Lee Peterson, a gente tinha uma estratégia até levar o nosso primeiro soco na cara. O Covid foi um grande soco na cara do varejista e a gente espera dar ferramenta para que vocês consigam reimaginar o negócio de vocês nesses próximos 5 dias. Então, aproveitem, estejam aqui amanhã também, nesse horário, 7 horas. A gente vai entender aqui com o Instagram, para entender por que não conseguimos colocar todo mundo na mesma live. Tentamos de tudo quanto é jeito aqui, mas não conseguimos. Chegou um momento que a gente disse, olha, vamos entrar sozinho e um vai fazer o resumo. A gente fez um sorteio e entrou aqui eu para fazer esse resumo para vocês do que aconteceu no primeiro dia. Espero ter representado bem tanto a Mariana Carvalho quanto o Guga Schifino aqui para vocês. Então, amanhã estaremos juntos. Acompanhe o nosso Instagram aí na FFX, que a gente vai postar os principais takeaways do dia de hoje. E também acompanhem e saibam que a gente vai fazer um pós-NRF, depois dos 5 dias que a gente gosta de fazer essa cobertura ao vivo, explicando as palestras. A gente vai fazer logo após a NRF, na semana seguinte, a gente vai fazer o nosso pós-NRF, aí a gente concatena tudo, tem PPT, slide para apresentar para vocês. E também convidar todo mundo, está todo mundo muito empolgado com a possibilidade de se ter a NRF física em 2022, vai ser em janeiro. A gente já lançou o nosso pacote, então convido vocês a verem o pacote da FFX. É sempre muito bacana o que a NRF traz de conteúdo e também o relacionamento que a gente consegue fazer dentro da NRF, as visitas técnicas que a gente consegue fazer, aprendendo na prática com o que a turma está fazendo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Amanhã vai estar o time completo aqui fazendo um resumo do que aconteceu no dia 2 da NRF Chapter 2 Converge para vocês. Um grande abraço e boa noite a todos aí. E vai ficar aqui gravado esse vídeo. Estou vendo aqui a galera perguntando. Vai ficar gravado esse vídeo aqui no IGTV. Então, quem não conseguiu assistir completo, pode voltar aí para o começo e assistir desde o começo. E compartilhe dentro da empresa de vocês. A nossa vontade como FFX é tentar gerar conteúdo para atingir o máximo de pessoas que a gente conseguir. Então, ajudem a gente a compartilhar o conteúdo. Sigam o nosso Instagram e um grande abraço. Até amanhã.